Estado do Paraná, 11.300.000 habitantes. Produto Interno Bruto de 400 bilhões de reais. A quarta maior economia do país. Esta pujança econômica gera impostos, arrecadados pelo poder público e trazidos de volta à população na forma de bens e serviços oferecidos pelo Estado e pelas prefeituras. Mas, será que os gestores, responsáveis pela administração desses recursos, executam bem essa tarefa? A missão de fiscalizar o uso correto dos recursos públicos cabe ao Tribunal de Contas do Estado. Um dos seus principais instrumentos de atuação é a Escola de Gestão Pública. Criada em 29 de fevereiro de 2008, ela oferece cursos presenciais e online, treinamentos e convênios para a formação e capacitação dos seus servidores e dos jurisdicionados. Pela EGP já passaram algumas das mais destacadas personalidades brasileiras. A escola contribui para uma atuação que busca evitar erros, garantindo a melhoria das prestações de contas e da gestão pública de forma geral. Uma ação fundamental de controle do gasto público e, acima de tudo, de combate ao mau uso do dinheiro do cidadão. Estou começando mais uma jornada na minha vida dentro do Tribunal de Contas. Nós vamos fazer um rigoroso trabalho de combate à corrupção. Mas não basta apenas falar combate à corrupção. Nós temos que levar a informação, levar o treinamento, que é o que nós queremos fazer permanentemente nesses 2 anos, mas combatendo o esperto. E a gente conhece realmente quando há um cidadão bem intencionado, um homem de bem, um homem de caráter, porém mal orientado, muitas vezes por uma assessoria, ou que de má fé, ou por desconhecimento, o leva para situações delicadas. Mas o esperto também, a gente conhece muitas vezes num simples olhar. Pretendo, com essa equipe, portanto, realizar um trabalho muito sério nas licitações. Principalmente, licitações de compra de medicamentos. Nós vamos fazer uma avaliação da performance do gestor. Cito o problema da coleta de lixo. Sabemos que no mundo inteiro é um problema. E aqui no estado do Paraná ou no nosso país não é diferente. Vamos procurar conhecer bem de perto os contratos do transporte coletivo, começando, volto a dizer, pelos grandes municípios. E um aspecto que hoje é destaque, infelizmente negativo, nós já temos também um grupo montado para realizar um trabalho de inspeção, fiscalização e auditorias nas barragens do Paraná. Que nós temos no Paraná hoje 6 a 8 barragens com grandes problemas. Repasses para ONGs, contratações de OCIPs, também terão os olhos de ver do nosso Tribunal de Contas. Nós já tivemos aqui 83 processos desaprovados, com milhões e milhões desviados principalmente em taxas de administração e em ausência de servidores, principalmente de médicos, nos 399 municípios do Paraná. Vamos focar um trabalho de alta qualidade, de alta qualificação na Escola de Gestão Pública do nosso tribunal. Já passaram 250 mil pessoas, servidores públicos do nosso estado e até de outros estados pela nossa escola. Todas as regiões do nosso estado serão visitadas com treinamentos. Volto a insistir, a nossa equipe participando ativamente. Vamos investir muito a partir deste ano em graduação, pós-graduação, para tentar qualificar em primeiro lugar os servidores dos menores municípios. E eu diria mais,
Gostaria muito que os senhores prefeitos, os senhores secretários, os senhores vereadores participassem dos eventos do tribunal. Muito obrigado e vamos continuar juntos trabalhando pelo Paraná nesses 2 anos. Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Artagão de Matos Leão, Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivan Leles Bonilha, Durval Amaral, Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Cânia e Tiago Álvares Pedroso. A Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Valéria Borba, declara aberta a 30ª sessão ordinária por videoconferência do Pleno em 2020. Em férias, o conselheiro Ivens Linhares, convocado o auditor Sérgio Valadares Fonseca. Submeto a ata da sessão ordinária, número 29, de 23 de setembro, para homologação. Está aprovada. A oportunidade para comunicações, devolução de processos, inclusão em pauta, conforme regimento interno. Não vejo movimentação. A palavra está livre. Também não há nenhuma manifestação. Eu apenas quero lembrar aos senhores que hoje é o dia da secretária, não é? Então, a nossa saudação às secretárias de todo o nosso tribunal, do nosso estado, enfim, do nosso país. E a alegria de ter sempre alguém que está cuidando daquilo que nós não podemos estar acompanhando permanentemente. Então, eu aqui tenho a Rose Dias, não é? Que é a minha secretária, e cada um dos senhores tem a sua, e cumprimento a todas, desejando muita saúde. Também informo que, parcialmente, para atender à legislação, a partir de amanhã, o Tribunal de Contas voltará a funcionar levemente, é bom que se diga, ainda com portas fechadas para atendimento de pessoal, dada a virulência desta doença, que é apocalíptica, sem dúvida alguma, que já levou mais de 1 milhão de pessoas no mundo e que continua sacrificando pessoas de todas as idades. Por isso, saúde a todos os senhores e cuidem-se, porque é muito importante. Para o relato da pauta, eu concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio o relato da pauta pelo processo 27.22.51/19, que é um recurso de revista interposto por Ademar Alves da Silva, ex-prefeito do município de Rosário do Ivaí, 2013-2016, em face do acordo de parecer prévio 64/19, por meio do qual esse tribunal recomendou o julgamento pela irregularidade das contas do exercício de 2015, em razão do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, com aplicação de multa ao recorrente. O mesmo sustenta que o resultado deficitário foi consequência da crise econômica que assolou o país em 2015 e da queda da arrecadação do FPM, motivada pelos reflexos da isenção do imposto sobre produtos industrializados. Relata que houve a necessidade da aplicação excedente ao mínimo condicional em saúde e educação e que, sob o ponto de vista de resultado e a efetiva tutela do interesse público primário,
a presença de um resultado negativo não necessariamente significa uma gestão ineficaz e irregular. A Coordenadoria de Gestão Municipal é pelo não provimento do recurso, argumentando que não foram tomadas as medidas de contingenciamento de despesas previstas nos artigos 9 e 13 da Lei Complementar 101, de forma a manter o equilíbrio entre receita e despesa. Assim também entende o Ministério Público no parecer 615/20. Nós fazemos um voto com alguns esclarecimentos, mas a conclusão é acompanhando a instrução pelo não provimento do recurso. É a proposta. Está em discussão pela aprovação. O 448151/18, uma representação apresentada por Almir de Almeida, prefeito do município de Perobal, noticiando supostas irregularidades em face do servidor público e vereador municipal Gilmar da Silva Calassara, o Calassara, no tocante ao recebimento de vantagens indevidas, em desacordo com os princípios administrativos. O representante alega que o representado é funcionário público da Prefeitura de Perobal, na função de motorista, desde 1º de 3 de 2001. Contudo, em 1º de janeiro de 2009, foi eleito vereador e passou a exercer, concomitantemente, ambos os cargos públicos, com acúmulo de remuneração. Discorre que, no tocante à função de motorista, o representado teve sua carteira nacional de habilitação CNH suspensa pelo período de 2 meses. Contudo, continuou realizando normalmente as atividades perante a Prefeitura. Assevera ainda que o representado, na função de vereador, recebeu diárias no âmbito da Câmara Municipal para os mais diferentes fins, recebendo no mesmo período, de forma integral, o salário como motorista. No contraditório, o senhor Hélio Garcia Favorito, presidente da Câmara Municipal de Perobal, sustenta que as diárias devem ser concedidas antecipadamente à viagem, nos termos da Resolução 002/18. Houve prestação de contas de todas as diárias recebidas pelo vereador no mandato passado, restando comprovado que a verba foi devidamente aplicada. O senhor Gilmar da Silva Calassara também apresenta a defesa, alegando não ter atuado como motorista enquanto permaneceu impedido de dirigir, e afirma ter alterado sua escala de horários laborais para poder viajar como vereador, a fim de que não se ausentasse ao trabalho como servidor municipal. A Coordenadoria de Gestão é pela improcedência da representação, uma vez que não houve provas das alegações nos autos. Ademais, considerando o teor da documentação anexada, observa-se que as viagens oficiais realizadas pelo representado foram raras e sempre curtas, o que descaracteriza a tese do representante. O Ministério Público, por meio do parecer 427/20, de Gabriel Gui Leger, corrobora o opinativo técnico pela improcedência da representação. Sugere, entretanto, a aplicação de multa ao representante e instauração de tomada de contas extraordinária para apurar eventual responsabilidade por omissão no ressarcimento ao erário das multas de trânsito aplicadas. Em nosso voto, observamos da documentação carreada que as viagens oficiais realizadas pelo representado foram raras e sempre curtas, o que descaracteriza as alegações da inicial. Ademais, conforme apontado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, as infrações de trânsito cometidas pelo representado foram no decorrer de seu estágio probatório, e todos com
veículos pertencentes ao município, circunstância que merecia a instauração de processo administrativo disciplinar pelo próprio município, em face do servidor. Infere-se que, mais uma vez, não foram adotadas as providências necessárias pela autoridade competente de forma tempestiva. Embora pertinente a sugestão feita pelo Ministério Público para que fosse instaurada tomada de contas extraordinária com o fim de apurar os fatos acima descritos, entendo que esses já se encontram acobertados pela prescrição, o que tornaria a medida inócua. Conclui-se, portanto, pela improcedência da representação, seja porque o autor não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos alegados, seja porque não se adotou providências tempestivamente para corrigir possíveis irregularidades. É a proposta, senhor. Improcedência. Está em discussão pela aprovação. Finalmente, é o 24.32.51.20, que é uma representação formulada por ADM e TEC, Instituto de Administração e Tecnologia, que noticia supostas irregularidades no edital de pregão presencial 15/20, promovido pelo município de Enéas Marques, que tem por objeto a, aspas, contratação de empresa especializada para a reestruturação administrativa do Poder Executivo Municipal, da estrutura organizacional básica e do quadro de cargos públicos. Fecha aspas. O representante faz algumas alegações, mas no contraditório já há informação, com documentação, de que o certame foi revogado. Então, pugnam pelo arquivamento do feito. A Coordenadoria de Gestão Municipal está de acordo com o arquivamento, comprovada a revogação. Da mesma forma, entende o Ministério Público, em parecer 467/20, da lavra do procurador Flávio de Azambuja Berti. Nós, então, propomos, acompanhando a instrução, o encerramento do processo e consequente arquivamento sem exame de mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, em razão da revogação do edital de pregão presencial 15/20 do município de Enéas Marques. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão pela aprovação. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, agradeço a atenção. Pauta esgotada. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Marcos Leão, muita saúde, e concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes do Tribunal Pleno, o primeiro processo que está na minha pauta é um processo que o conselheiro Luiz apresentou voto divergente. Vou pedir adiamento para aproveitar a presença para discutir o cumprimento do voto apresentado. Então, peço adiamento, senhor presidente. Adiado. O segundo processo é uma representação da Lei 8666, protocolo 817/754/2019. Esse processo já foi discutido nesse Tribunal Pleno e por duas ocasiões em relação a pedido cautelar e depois a revogação da cautelar. É uma representação apresentada pelo deputado Soldado Fruit em relação ao pregão eletrônico 389/2019 para a contratação de serviço de manutenção da frota corretiva de veículos do Estado do Paraná. Eu vou fazer o relato, senhor presidente, com os pontos principais, e se houver necessidade na discussão do detalhamento de valores e outros aspectos da pesquisa de preço, apresentarei na discussão. Basicamente, foram apresentadas na representação que o valor estimado em R$ 147.888.000 estaria acima da inflação oficial, e também que o termo de referência apresenta uma média anual de despesas incompatíveis com esse valor da correção, e que houve um aumento justificado anual do objeto licitado, em 47%,
que não houve qualquer alteração substancial para ensejar a majoração, que também há um descompasso em relação à frota prevista e é informada de 18 mil veículos para R$ 17.554, e que o representante foi presidente da CPI em relação ao contrato firmado com a empresa JMK Serviços e que deveriam ser objeto das suas recomendações acatadas pela Secretaria de Administração. Basicamente, senhores julgadores, esse processo, num primeiro momento, eu solicitei informações da SEAP antes da concessão da cautelar, em relação aos aspectos que foram informados na representação, vieram as manifestações, solicitei também aí complementações em relação às pesquisas de preços para fixação dos preços médios e dos descontos mínimos, vieram as informações que a minha avaliação não foram suficientes, concedi a cautelar, e foi a homologação desse egrégio de tribunal pleno, e após a cautelar, a Secretaria de Administração apresentar outras informações para a eventual revogação da cautelar. O que foi deferido foi juntado no processo, proferido despacho pela revogação da cautelar e homologado por esse egrégio de tribunal pleno da mesma forma. Em relação ao mérito, basicamente, a proposta que faço acompanhando os pareceres da CGM do Ministério Público é pela improcedência da representação, pelos mesmos motivos que foram apresentados na revogação da cautelar. Não há nenhuma inovação em relação à matéria fática ou de direito. Em resumo, a questão do valor estimado para 12 e 24 meses nessa licitação, em comparação com os valores do contrato originário e também o contrato emergencial firmado com a Maxi Frota, se mostrou irrelevante, em torno de 4,73% em relação à inflação. Também foram apresentadas as diferenças entre os modelos contratuais anteriores e o modelo pretendido atual. Nesta linha, o preço da licitação a ser oferido como critério de julgamento é a taxa de licitação por veículo. E ao passo que na anterior seria um valor fixo de taxa de licitação e também com percentuais de descontos também pré-estabelecidos. Nesta, estabeleceu percentuais mínimos de descontos, ou seja, os descontos podem ser até maiores, segundo o mecanismo estabelecido no termo de referência, que são, tal qual o anterior, os critérios de 3 orçamentos das oficinas credenciadas. Da mesma forma, estabelece o termo de referência esses mecanismos também de verificação que os preços médios praticados pelas mesmas oficinas nas regiões e as especificidades dos serviços prestados. Também foi demonstrado no processo que, em relação às concessionárias que não foram incluídas na licitação, para a questão dos serviços de garantia, enquanto veículos novos, também foram esclarecidos, e também existem mecanismos de imputação de preços entre as concessionárias e mecanismos de conferência com preços praticados aos serviços idênticos para particulares. Ou seja, existem mecanismos não previstos nos anteriores de configuração, de fiscalização e confrontação dos preços praticados. Em relação à formação do preço, né, de serviços e de peças, outra diferença é que neste modelo não existem mais as peças alternativas, e sim só peças originais, mediante também a cotação de preços. Em resumo, também em relação à forma de comparativo que foram apresentadas, tem várias tabelas que anexo ao voto, que também mencionei na cautelar, foram no universo, depois da cautelar, foram pesquisados 800 oficinas no estado do Paraná para a formação dos preços mínimos e descontos, com relação à compatibilidade com os preços dos sindicatos também de prestação de serviço se mostram compatíveis. Foram buscadas, inclusive, a pesquisa de preços, como devem ser em contratos administrativos e nas licitações, principalmente de bruto porte, e outros contratos similares firmados com os entes públicos. Também tabela anexada
no voto pela Secretaria de Administração, até o Tribunal de Contas de Santa Catarina, a Prefeitura de Maringá, de São Paulo, a Prefeitura de Ponta Grossa, o Ministério Público do Paraná, o Ministério Público de Santa Catarina, e etc. Foram feitos comparativos também entre 5 serviços aleatórios, escolhidos aleatórios, né, em relação ao preço praticado pela JMK, pela Maxi Pro, e efetivamente já prestados, né, com a Maxi, para ter uma média de preços e comparação da vantajosidade do sistema agora, do modelo agora pretendido. Também faço no voto uma referência, e cito os sistemas de controle estabelecido no termo de referência. Faço também uma transcrição em relação às tabelas utilizadas para o preço médio do serviço, e se mostra adequadamente razoável os preços praticados na licitação, o modelo eleito, em relação aos veículos médios e aos preços máximos, tal qual o processo de pregão, eles têm uma estimativa, né? Evidentemente que a diferença até de 18 mil veículos para 17.554 é irrelevante, né, para a configuração de eventual irregularidade. Com relação a esse preço estimado também da licitação, não significa necessariamente que ele vai ser totalmente utilizado, ou seja, uma estimativa por cima, típico dos pregões eletrônicos de serviços e bens. Por essa razão, proponho, na forma dos pareceres, a improcedência da representação do senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. Conselheiro Fernando, Vossa Excelência tem mais processo para relatar? Não tem, esse é o último. Era o único? Sim, era o único. Tem mais um? Não, o outro eu pedi adiamento. Ah, então tá bem. Eu queria pedir para Vossa Excelência um pouquinho mais de distância do microfone, mas se Vossa Excelência já relatou, agradeço, desejo continuidade das suas férias, não é? E concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro presidente do Instituto Rui Barbosa, Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão de composição integral do tribunal, eu inicio o relato da minha pauta pelo protocolo de número 43.11.51/18, que vem a ser um recurso de revista interposto em face de acórdão da primeira Câmara, numa prestação de contas do Executivo de Santana do Itararé, exercício de 2013, que teve decisão pela irregularidade das contas em razão de contas bancárias com saldos a descoberto e aplicação de multa. Suas razões de recurso trouxe esclarecimento acerca das movimentações das contas e apresentou o livro contábil das contas bancárias com saldo alegadamente descoberto. Pleiteou a reforma da rescisão, o recurso foi recebido por despacho do conselheiro Fernando Augusto Guimarães, CGM-MP pelo conhecimento e provimento do recurso. Eu ratifico o recebimento e já adianto que, no mérito, o recurso comporta provimento. O recorrente informa que houve a regularização da situação no exercício seguinte, 2014, encaminhou um livro, razão contábil do mês, que ocorreram as conciliações pendentes de todas as contas, exceto uma, que possuía saldo negativo de quase R$400. CGM confirmou, através da análise de dados do SINAM, que as conciliações pendentes foram realizadas no exercício subsequente, pelo que concluiu pela conversão da irregularidade em ressalva, bem como o afastamento da multa. Não obstante a falta de controle financeiro e contábil observada no período,
Nota-se que o município adotou providências visando a regularização da situação no exercício seguinte, ou seja, 2014, motivo pelo qual a decisão recorrida merece reforma. Então, meu voto é pelo conhecimento, no mérito pelo provimento do recurso, reformando o acordo e parecer prévio, para recomendar a regularidade das contas do município de Santana de Tararé, 2013, com ressalva em razão das contas bancárias com saldo descoberto. É o relatório e o voto, presidente. Em discussão. Pela aprovação. Protocolo 420250/19. Nesse protocolo, a Assembleia interpõe recurso de revista em razão de acórdão da segunda Câmara, que por unanimidade negou o registro à aposentadoria de servidora, ocupante do cargo de consultor legislativo em razão do reenquadramento da servidora ocorrido pelo ato da comissão executiva por não ter tido comprovada a sua constitucionalidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Apenas declarar meu impedimento. Com o impedimento do conselheiro Fábio Camargo, está convocado o auditor Tiago Cordeiro. Então, prosseguindo, presidente, no meu relatório, a CGE, nossa Coordenadoria de Gestão Estadual, manifestou-se pelo provimento do recurso para que seja apreciado como legal e concedido o registro da aposentadoria da servidora da Assembleia. Diferentemente, o órgão ministerial optou pelo não provimento. E das informações que contidas nos autos, é possível extrair que a servidora ingressou no quadro de servidores da Assembleia em fevereiro de 80 e foi aposentada compulsoriamente aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme ato da Comissão Executiva. A decisão denegatória de registro entendeu irregular o reenquadramento funcional produzido pelo Poder Legislativo, pelo ato da Comissão Executiva, que enquadrou a servidora no cargo de consultor legislativo. Na fase instrutória dos autos originários, a Assembleia disse não ter informações a respeito do cargo anterior ocupado pela servidora, nem tampouco a tabela de correlação de cargos. Justificou a ausência de documentos no já conhecido incêndio de 1994. Pois bem, inicialmente, quanto à controvérsia sobre em qual cargo a servidora estaria se aposentando, a impropriedade foi esclarecida pela Assembleia. Ocorre que, no decorrer do procedimento de inativação, houve uma alteração na nomenclatura do cargo, decorrente de lei de 2014, o qual estabeleceu que todos os cargos cujo nível de escolaridade fosse de ensino superior passassem a ser denominados analista legislativo. Em relação à data de admissão da servidora, corrobora o entendimento da CGE de que o fato, no caso concreto, não assume relevância prática. Ainda que seu histórico funcional indique sua admissão em 1980, a admissão só foi identificada no sistema do TCE a partir de dezembro de 93, mesmo ano em que iniciaram as contribuições da servidora. Os fatos não assumem relevância, pois foram devidamente considerados no cálculo proporcional da aposentadoria, sendo que o tempo de contribuição totalizou 18 anos, 4 meses e 11 dias, contagem considerando apenas o período contributivo a partir de 93. Além disso, resta pacificado o entendimento nesta Corte dos casos de ausência de admissão de pessoal, que a análise da legalidade dos atos derivados deve se pautar pelos princípios da segurança jurídica e boa-fé. Superadas as questões, o fato é que o acórdão recorrido negou o registro ao ato concessivo de aposentadoria, pois considerou irregular o reenquadramento funcional promovido pelo órgão legislativo através do ato da Comissão Executiva em 2005, que enquadrou a servidora no cargo de consultor legislativo. Contudo, há nos autos, em análise, peculiaridades que permitem concluir pelo registro da aposentadoria. Sobre o reenquadramento realizado, tem-se que a Assembleia não trouxe aos autos comprovação de qual cargo ocupava a servidora antes da movimentação funcional de 2005.
o incêndio ocorrido em 94 não justifica a falta de documentação funcional e prejudica a análise do ato. Entretanto, não se pode deixar de considerar também que o cargo ocupado pela servidora exige nível de escolaridade superior e que ela concluiu o curso superior no ano de 1965, muito antes do seu ingresso na Assembleia, que foi em fevereiro de 80, como já mencionei. Em suas razões, a Assembleia lembrou que, por ocasião da Lei Estadual de 92, os trabalhadores ocupantes de emprego sob regime seletista tiveram seus empregos transformados em cargos públicos estatutários, quando, pela presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, a função da servidora, já detentora de curso superior, teria sido transformada em cargo público de igual escolaridade. Pelo menos é o que se supõe. Nesse passo, e não havendo elementos que configurem uma ascensão funcional, concluo pelo registro da aposentadoria em apreço. Voto pelo conhecimento e no mérito pela legalidade e registro ou provimento ao recurso para a legalidade e registro do ato de inativação. É o relatório e voto. Está em discussão pela aprovação. Prosseguindo, presidente, tenho agora o protocolo 20.5490/19, é uma prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Saúde, exercício de 18, orçamento pouco mais de R$28.145.000. Unidade técnica pela regularidade, com ressalvas, determinação, recomendações e multas. O MP pela irregularidade, com abertura de tomada de contas extraordinária. Examinando os itens apontados pela CGE e os achados assinalados pela 7ª Inspetoria, tenho que as contas devem ser julgadas regulares, com ressalva, determinações e recomendações. Primeiro, quanto ao atraso no envio dos dados ao SEICEB, apesar da manifestação da CGE pela ressalva, entendo que o item pode ser regularizado. Isto porque, em 2018, as entidades enfrentaram dificuldades com a implantação do novo sistema, do novo CIAF, de responsabilidade do governo do Estado, que gerou atraso para vários órgãos e entidades da administração, inclusive para esta Corte. De todo modo, cabível a expedição de recomendação para que, nos próximos exercícios, sejam atendidos os prazos para o envio das informações. Segundo, já as divergências no balanço patrimonial restaram esclarecidas no contraditório, motivo pelo qual acompanho a unidade técnica pela regularidade do apontamento. Terceiro, os achados constantes do relatório de fiscalização emitido pela 7ª Inspetoria denota ter sido apontada a situação de nepotismo decorrente da relação de parentesco entre servidores da Secretaria e da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, a FUNEAS. Todavia, segundo relatado pela unidade técnica, o diretor-geral da pasta informou que houve o desligamento dos servidores. Evidencia-se assim terem sido adotadas providências adequadas para o saneamento da inconformidade, restando regularizado o item. Mostra-se, contudo, salientar a expedição de recomendação sugerida pela inspetoria para que a CESA se abstenha de praticar atos que possam ser enquadrados como nepotismo sob pena de responsabilização. Quarto, a inspetoria, ao analisar o procedimento licitatório para aquisição de vale-refeição aos servidores, verificou que, para embasar o pagamento do benefício a servidores em regime de plantão, a Secretaria tem utilizado o fundamento legal aplicável a servidores em regime de turno e, diante disso, considerando inexistir regulamentação própria sobre a concessão do benefício a servidores em regime de plantão, acato a sugestão da unidade técnica para recomendar à Secretaria que adote as providências necessárias para a edição de lei específica e para a regulamentação ou normatização do direito. Quinto, na análise dos editais de licitação para a compra de medicamentos, a inspetoria identificou inconformidades na formação do preço máximo dos produtos nos termos de referência. De acordo com a unidade técnica, verificou-se a ocorrência de sobrepreço nos preços máximos dos pregões eletrônicos que indicam 140 e 141 de 2018, em relação aos valores do Banco de Preços em Saúde, ou então da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, quando não localizados os medicamentos no boletim, bem como a ausência de adoção do código BR do catálogo de materiais do Comprasnet como identificador do medicamento que a entidade pretende adquirir. Desse modo, opinou pela ressalva do apontamento com recomendações e aplicação de multa.
A seu turno, o órgão ministerial opinou pela irregularidade e instauração de tomada de contas extraordinária para a apuração da ocorrência de dano ao erário. Tenho, contudo, que não restou demonstrado o sobrepreço apontado. Esta Corte, em consulta de número 60.2061/18, respondida mediante acórdão, complementado pelo acordo 1857/19, fixou entendimento no sentido de que os valores registrados não podem ser utilizados como critério único de formação do preço máximo, devendo ser consultadas também outras fontes de pesquisa, de modo a obter uma cesta de preços aceitáveis. A partir disso, a jurisprudência do tribunal consolidou-se no sentido de que, como o preço máximo deve ser formado mediante consulta a várias fontes, e levando em conta as especificidades do mercado de medicamentos, a mera comparação entre os valores de referência estabelecidos no edital com aqueles obtidos no BPS não constitui metodologia apta à caracterização de sobrepreço. Este é um julgado desta Corte, entendimento fixado no acórdão 1393/19, na consulta a que fiz referência. No caso, o parâmetro utilizado pela inspetoria para apontar a existência de sobrepreço nos editais em questão considerou exclusivamente os valores obtidos no BPS ou então os valores da tabela CMED. Além disso, não há nos autos elementos capazes de evidenciar que a metodologia de pesquisa adotada pela Secretaria para a fixação dos preços de referência tenha se distanciado da orientação estabelecida no processo de consulta. Nesse aspecto, consta nas justificativas apresentadas à unidade técnica que o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, realizava as pesquisas de preço no mercado e que, após recomendação da inspetoria, foram incluídas na planilha de preço os valores da tabela CMED, assim como também do BPS e Comprasnet. Dessa forma, embora alguns dos valores fixados nos referidos editais fossem superiores aos do BPS e aos da tabela CMED, não é possível inferir ou concluir que a CESA tem utilizado critérios inapropriados para a formação do preço de referência. Considerando o destarte a inexistência de elementos aptos a demonstrar a efetiva ocorrência de sobrepreço, impõe-se a regularidade do achado nesse ponto, restando, por conseguinte, prejudicado o pleito ministerial para a instauração de tomada de contas extraordinária. Acerca da adoção do código BR do catálogo de materiais do Comprasnet, como identificador do medicamento que a entidade pretende adquirir, este tribunal, na resposta à consulta acima citada, estabeleceu sua obrigatoriedade. A esse respeito, a defesa dos interessados argumentou que a questão foi sanada para os procedimentos licitatórios iniciados após reunião realizada com representantes da CESA, do Tribunal de Contas e da Central de Medicamentos do Paraná. Sendo assim, e tendo em vista que as licitações analisadas são anteriores à orientação firmada por esse tribunal sobre a matéria, reputo suficiente e adequado recomendar à CESA que adote o código BR do catálogo de materiais do Comprasnet em futuros processos de aquisição de medicamentos. Sexto, o relatório de fiscalização apontou também a ocorrência de desvio de função de servidores ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas. As situações identificadas pela inspetoria referem-se a cargos pertencentes a unidades hospitalares próprias que passaram para a gestão da FUNEAS, caso em que, além de a CESA deixar de extingui-los, já que tais unidades não estavam mais sob sua gestão, reaproveitou os cargos em atividades internas da pasta, desvirtuando a sua finalidade. Diante disso, a unidade técnica consignou a ressalva do item, além da expedição de recomendação para a regularização da situação e da aplicação de multa aos gestores. Já o Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade do apontamento. Tenho que desvio de função restou suficientemente demonstrado no relatório da fiscalização, o qual apontou como exemplo servidores ocupantes de cargo em comissão e em funções gratificadas, cuja nomenclatura remete a atribuições a serem exercidas especificamente em unidades hospitalares e que, em virtude da transferência da gestão à FUNES, passaram a exercer atividades internas na Secretaria. Parece-me que, nesse caso, caberia de plano o cancelamento das gratificações concedidas e a exoneração dos servidores ocupantes dos cargos em comissão, procedendo-se em seguida às adequações ou extinções devidas. Note-se que não há informação a respeito da regularização da situação, ou seja, se as gratificações foram canceladas e os serviços comissionados exonerados, ou se houve a readequação das funções gratificadas e dos cargos em comissão. Por outro lado,
Os elementos constantes dos autos indicam que os servidores, ainda que em desvio de função, prestaram serviços à SESA. Vale destacar que a questão não foi reiterada no relatório de fiscalização da SESA no exercício de 2019, ou seja, no exercício imediatamente posterior. Assim, diante do exposto, entendo possível para o exercício e análise a conversão do apontamento em ressalva sem aplicação de multa, determinando-se a Secretaria que, caso ainda não o tenha feito, proceda ao cancelamento das funções gratificadas e à exoneração dos servidores ocupantes dos cargos em comissão pertencentes às unidades hospitalares próprias que passaram à gestão da FUNEAS. Por fim, consta do relatório de fiscalização que a SESA promoveu a disposição funcional de 1.689 servidores do seu quadro de pessoal para a FUNEAS, visando a execução de serviços objeto do contrato de gestão firmado entre as entidades. De acordo com a 7ª Inspetoria de Controle Externo, ao serem questionadas sobre a forma de cessão, a FUNEAS relacionou somente 25 servidores que teriam processos formais de disposição funcional, e a SESA informou que se encontravam em tramitação os protocolos para a autorização da disposição funcional de 5 servidores com ônus para origem. Em razão disso, a unidade técnica concluiu haver um número elevado de servidores da Secretaria trabalhando sob a gestão da FUNEAS sem qualquer processo de disposição funcional devidamente formalizado, em contrariedade com as previsões do contrato de gestão e com a lei, o Estatuto do Funcionário Público, bem como o decreto estadual de número 8.466/2013, motivo pelo qual opinou pela expedição de determinação e pela aplicação de multa aos gestores. Bem, analisando os argumentos trazidos no contraditório, entendo que restou evidenciada a ausência de formalização das disposições funcionais de servidores da SESA para atuarem junto à FUNEAS, tendo a gestão atual da pasta reconhecido a falha e solicitado prazo para sua regularização. Sendo assim, impõe-se a expedição de determinação sugerida pela unidade técnica, a fim de que a SESA formalize o ato de disposição funcional dos servidores do seu quadro próprio que atuam nos hospitais geridos pela FUNEAS. Em outro aspecto, dado o elevado número de servidores envolvidos, bem como o comportamento da atual gestão em promover a regularização da situação, entendo que a aplicação da multa pode, por hora, ser afastada, cabendo, no entanto, a advertência de que o não cumprimento da determinação que deverá ser objeto de verificação nas prestações de contas futuras, ensejará a imposição das sanções cabíveis aos responsáveis. Então, o meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva, determinações e recomendações. É o relatório e o voto. Está em discussão pela aprovação. Presidente, eu ainda tenho mais um protocolo, que é o 2694/98/20. Este, uma prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, exercício 2019. Teve um orçamento essa secretaria de 4.184.000.000, um pouco mais. O processo foi instruído pelo relatório de fiscalização anual da 5ª Inspetoria. CGE realizou análise técnico-contábil e concluiu pela regularidade. Observou que a 5ª Inspetoria, na forma da instrução de serviço e do regimento, deu os encaminhamentos aos achados confirmados no processo de fiscalização. Diante disso, para os achados do relatório da Inspetoria, não foi realizado contraditório na prestação de contas anual. O Ministério Público não se opôs à conclusão da coordenadoria. Tendo em vista que nenhuma restrição foi apontada na instrução, acompanhe as manifestações uniformes e voto pela regularidade das contas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, exercício de 19. É o relatório e o voto, presidente. Em discussão pela aprovação. Presidente, era o que tinha para essa tarde, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha, e concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente,
Excelentíssima senhora procuradora, senhora secretária, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo 316550/19. Trata-se de retificação do acórdão 1262/20 do Tribunal Pleno, que deu provimento aos recursos de revista interpostos por Wilson Luiz Pires Moquiva, José Luiz Costa Taborda Rauen, em face do acórdão 761/19 da segunda Câmara, que julgou regulares as contas apresentadas pelo Fundo Municipal Provisional de Previdência do município de Curitiba, referente ao exercício 2016, com ressalva em razão ao atraso na entrega dos dados do SINAM, e aplicou a José Luiz Costa Taborda, Merogi Jacomassi Cavete e Wilson Luiz Pires Oquiva, multa em decorrência do mencionado atraso. O voto, compulsando o referido acordo, infere-se que, na sua parte dispositiva, relativamente ao item 1, deixou de constar a referência ao recorrente José Luiz Costa Taborda. Está mutado. Conselheiro Bonilha. A doutora Valéria pediu uma parte? Não, doutor, o doutor Durval está mutado, então não estamos escutando, doutor. Está sem som, perfeito. Durval. Em algum momento eu tirei o som. Não ouviram nada, doutora Valéria? Só o comecinho, só a alteração do acordo, doutor. Ah, perfeito. Eu acho que eu... Perdão. Então, vou reiniciar. Trata-se de retificação do acórdão número 1262/20 do Tribunal Pleno, que deu provimento aos recursos de revista interpostos por Wilson Luiz Pires Moquiva e José Luiz Costa Taborda Rauen, em face do acórdão 761/19 da segunda Câmara, que julgou regulares as contas apresentadas pelo Fundo Municipal Provisional de Previdência do município de Curitiba, referente ao exercício 2016, com ressalva em razão ao atraso na entrega dos dados do SINAM, e aplicou a José Luiz Costa Taborda Rauen, Merogi Jacomassi Cavete e Wilson Luiz Pires, multa em decorrência do mencionado atraso. O voto, compulsando o referido acordo, infere-se que, na sua parte dispositiva, relativamente ao seu item 1, deixou de constar a referência ao recorrente José Luiz Costa Taborda, configurando inexatidão, requisito autorizador à retificação do arresto, em conformidade com o artigo 471, parágrafo único do Regimento Interno deste Tribunal. Deste modo, a redação do item 1 da parte conclusiva do referido acórdão há que ser 1. Conhecer do recurso de revista e, no mérito, pelo provimento para afastar as multas administrativas impostas a Merogi Jacomassi Cavete, Wilson Luiz Pires, José Luiz Costa Taborda Rauen. Ante o exposto, voto pela retificação do dispositivo do acórdão número 1262/20 do Tribunal Pleno, para que conste a redação acima apontada. Está em discussão pela aprovação. Processo número 408390/19. Trata-se de recurso de revista interposto por Marcelo Ferreira, em face do acórdão 1271/19 da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, relativas ao exercício de 2019, tendo em vista a divergência de valores entre o balanço patrimonial emitido pela contabilidade e os resultados encaminhados pelo SINAM, a ausência de comprovação das publicações dos relatórios de gestão fiscal do segundo semestre do exercício 2015 e do primeiro semestre do exercício 2016, e a existência de déficit financeiro na fonte 001, recursos livres. Ademais, ressalvou o atraso na entrega dos dados do sistema SINAM e aplicou multas ao gestor. A Coordenadoria de Gestão Municipal entendeu
que houve o saneamento da impropriedade consubstanciada nas divergências de saldos de balanço patrimonial emitido pelo sistema de contabilidade da entidade e os dados enviados pelo SINAM, uma vez que, na comparação dos valores com os dados do SINAM, não se verificam mais inconsistências. Assim, concluiu pela ressalva do item, tendo em vista a apresentação extemporânea dos documentos corretos. Quanto à existência de déficit financeiro da fonte 001, recursos livres, compreendeu que restou evidente o descontrole financeiro da entidade ao deixar de manter recursos financeiros suficientes para fazer frente aos empenhos emitidos no mês de dezembro, opinando pela manutenção da irregularidade. No que tange aos relatórios de gestão fiscal, a unidade técnica entendeu que os itens foram regularizados. Diante da ausência de insurgência quanto ao atraso na entrega dos dados do SINAM, sugeriu a manutenção da multa aplicada. Ao final, concluiu pelo parcial provimento do recurso. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica. O voto. Em relação aos aspectos que inquinaram de irregularidade às contas e que consistiram no objeto do presente recurso, corroboro parcialmente com os opinativos exarados. Quanto às divergências de saldo de balanço patrimonial emitido pelo sistema de contabilidade da entidade e os dados enviados pelo SINAM, o recorrente reconheceu a impropriedade e adotou as medidas para saneá-la, posteriormente à prolação da decisão recorrida. Assim, tendo em vista que a unidade técnica confirmou que não subsistem as inconsistências, converte-se a irregularidade em ressalva, com exclusão da respectiva multa nos termos da manifestação. Da mesma forma, em relação à ausência de comprovação da publicação dos relatórios de gestão fiscal, verifica-se que o recorrente havia realizado a publicação tempestivamente, situação que impõe a regularidade dos apontamentos e exclusão das respectivas multas conforme os opinativos. Já no tocante ao valor deficitário ao final do exercício de R$ 2.686,81, afirmou o recorrente que a restrição ocorreu tendo em vista a emissão dos empenhos número 352 e 353 de 2016, os quais, por falha no fluxo de caixa, acabaram sendo pagos no mês de janeiro do exercício de 2017. Sobre tal aspecto, embora a CGM e o Parquê de Contas tenham mantido a irregularidade do item, compreendo que o montante se mostra ínfimo a inquinar a totalidade das contas em exame, o que, com base no princípio da razoabilidade, autoriza a conversão do item em ressalva, com exclusão da multa imposta. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso de revista para o efeito de julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Boa Esperança, exercício de 2016, nos termos da fundamentação. É o relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, pela aprovação. Senhor presidente, peço desculpas pela falha minha aqui em trancar o som do microfone, não foi intencional, foi por acaso que cliquei aqui, mas, enfim, peço desculpas e a pauta está encerrada. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais. Acho que todos nós temos que pedir desculpa, porque volta e meia um atrasa, outro paralisa, outro some, não é? Mas as inovações são assim mesmo. Muito obrigado, conselheiro Durval Amaral, e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro vice-presidente Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a todos que estão compondo essa quarta-feira o quórum completo desta sessão plenária. Iniciando a pauta, senhor presidente, pelo processo 530.842/18, é um recurso de revista interposto pelo senhor José Ailton de Souza, ex-chefe do Poder Legislativo do município de Inajá, em face do acordo número 1770/18 da segunda Câmara,
por meio do qual foram julgadas irregulares as suas contas referentes ao exercício de 16, em razão da extrapolação do teto constitucional para despesas da Câmara e do limite para despesas com a folha de pagamento, ressalvando a entrega dos dados do CIAM com atraso, aplicando ao gestor 3 multas do artigo 87 4G da Lei Complementar 113 do 5. O senhor José Ailton de Souza alegou em síntese: 1. A ausência de dolo ou má-fé. 2. Os valores extrapolados foram diminutos e que os atrasos no CIAM foram decrescentes e a mora não representaria lesividade à ordem legal e que a empresa contratada para o envio dos dados do CIAM não possuía profissionais treinados. A Coordenadoria de Gestão Municipal opinou pelo não provimento do recurso. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tendo em vista os processos citados pelo recorrente para que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, mantida a ressalva e multa em relação à entrega dos dados do CIAM com atraso. Senhor presidente, quanto às inconformidades que deram ensejo ao juízo pela irregularidade das contas, observo que a extrapolação do teto constitucional foi de 35.805,98, ultrapassando em 0,36% o percentual permitido, de 7%. Extrapolação das despesas com a folha de pagamento foi de 11.130. Na realidade, foi ultrapassado 1,58% do percentual de 70%. Considerando que as extrapolações não foram expressivas, com fundamento no princípio da razoabilidade, converto as irregularidades em ressalva, acompanhando o Ministério Público de Contas e afasto as multas. No que tange a multa pelo atraso no envio dos dados do CIAM, somente em 2 bimestres o atraso foi inferior a 30 dias. E se a contratada não dispunha de profissionais capacitados para prestar o serviço, deve o gestor responder pela contratação realizada, razão pela qual, dessa questão, mantenho a ressalva e a multa aplicada. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso para julgar regulares as contas, ressalvando as extrapolações do teto constitucional para as despesas da Câmara, do limite para despesas com folha de pagamento, sem imposição de multa, mantendo a ressalva e a multa pelos atrasos na entrega dos dados do CIAM, senhor presidente. Está em discussão pela aprovação. Segundo processo é o 266-39120, é uma prestação de contas do senhor Hudson Roberto José, exercício de 19, gestor da Secretaria de Estado de Comunicação Social. A 7ª Inspetoria de Controle Externo e a 2ª Inspetoria de Controle Externo, responsáveis pela fiscalização da entidade no exercício, em face da reforma estrutural promovida pela Lei 19.848/19 e nos termos da Portaria 894/19 deste Tribunal, relataram que não foram constatadas falhas que resultassem em recomendações, ressalvas ou determinações, concluindo pela regularidade das contas. Contudo, a 2ª Inspetoria de Controle Externo ressaltou que, considerando que a administração do Estado suspendeu os prazos de processos administrativos não prioritários e desvinculados das questões tratadas pelo Decreto Estadual 4230 do 20, as recomendações que aguardavam encaminhamento aos jurisdicionados serão encaminhadas a partir da retomada das atividades da entidade e monitoradas para respectivas prestações de contas. A Coordenadoria de Gestão Estadual e o Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade das contas. Portanto, senhor presidente, acompanho as manifestações uniformes e voto pela regularidade das contas. Está em discussão pela aprovação. Senhor presidente, eu agradeço a atenção, era o que eu tinha em pauta. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Não tem processo na pauta de hoje. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, mas novamente também não tenho pauta a relatar. Sua Excelência, o auditor Cláudio Augusto Cânia.
Da mesma forma, senhor presidente, agradeço, mas não tenho processo a relatar. O auditor Tiago Álvares Pedroso. Também não tenho processo a relatar, senhor presidente. Obrigado. Agradeço também a Vossa Excelência. A palavra está livre. A próxima sessão ordinária por videoconferência, dia 7 de outubro, quarta-feira, no horário regimental. Levanta-se a presente.